Bom dia, povo! Bom dia! Tem lugar para todo mundo aí? Tem, né? Só dar uma apertadinha. Sejam bem-vindos à Igreja Luzeiro. Estamos muito felizes que você está aqui, nos visitando. Para você que está aqui também, amigos, né? Antigos, amigos que têm nos visitado também. Se você não me conhece, meu nome é João. Sou pastor aqui na Igreja Luzeiro e você é muito bem-vindo. Nós estamos falando hoje, então, do Natal. Glória a Deus, Feliz Natal para você. Natal é uma data tão importante, né, no calendário cristão, quando nós celebramos, sabemos que não é em dezembro, mas celebramos o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus. Isso é extremamente importante para que possamos entender quem Jesus é, o que Ele fez e aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Aqui está o QR Code da mensagem, para quem gosta de acompanhar a gente no aplicativo da Bíblia. E Natal, gente, qual presente que você gostaria de receber no Natal? Se alguém chegasse na sua casa com uma caixinha, fala assim, trouxe um presente para você. Qual presente que você gostaria de receber nesse Natal específico? Eu não sei como foi o seu ano. Eu sei que eu tive um ano maravilhoso, muitas vitórias, mas um ano de muita luta também. Né? A gente chega, não sei você, mas eu chego no final de ano já cansado, doido para relaxar e tirar uns dias para descansar com a família, para renovar as energias, para buscar o Senhor e esperar naquilo que Ele tem para a gente no próximo ano. E muitas vezes, quando nós passamos por esses momentos mais difíceis, nós começamos primeiro a olhar talvez para nós mesmos e procurar forças em nós para vencermos, para rompermos, habilidades para poder lidarmos com os desafios do dia a dia, mas nem sempre é suficiente, né? Muitas vezes, ao longo desse ano, eu olhei para mim mesmo e falei assim, eu não sou suficiente para o que estão demandando de mim, ou para o que a vida está demandando de mim, ou para o que foi apresentado para mim. E aí nós às vezes buscamos recursos ao nosso redor, olhamos para aquilo que temos, amigos, circunstâncias, pessoas, e também às vezes a gente fala assim, gente, ainda falta alguma coisa, né? E eu, às vezes, não sei vocês, mas às vezes eu olho para essas coisas que acontecem e pergunto assim, qual que é o propósito de Deus nisso? Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Porque nós somos cristãos e entendemos que Ele está assentado à direita de Deus e sustenta todas as coisas pelo seu forte poder. Então nada acontece nessa vida, por mais caída e pecaminoso seja esse mundo, nada acontece sem Jesus deixar, Ele cuida de nós. Então muitas vezes eu olho ao redor e falo assim, Jesus, onde você está nessa história? Eu sei que o Senhor não saiu do trono, mas eu não estou te vendo. Eu não estou entendendo onde o Senhor está, não estou entendendo às vezes qual que é o caminho, o que eu tenho que fazer. Eu preciso do Senhor. E nesse Natal eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. E eu lembrei de uma passagem, é o meu, Ismael? Está resolvendo aí? Lembrei de uma passagem, quando Jesus está batendo um papo com os discípulos. Então Jesus está ali, um dia antes da Páscoa, Jesus pede para os discípulos arrumarem um lugar para eles se reunirem, para eles passarem a Páscoa, né, comerem da Páscoa. E o interessante desse relato da Páscoa é que você tem tudo que a Páscoa hebreia, judia, tinha, né? Só não tinha o cordeiro, porque o cordeiro estava sentado na mesa. Uma outra coisa é que eles então vão para um lugar que se chama cenáculo, e a palavra cenáculo, ela significa um andar alto. Então eles pegam um segundo andar de uma casa e estão ali conversando com Jesus. E o lugar na Bíblia que nós temos o melhor relato sobre esse tempo, e é um relato incrível, é em João, do capítulo 13 até o capítulo 17. E João começa a falar como foi esse bate-papo com Jesus. Como foi estar na mesa com Jesus ali, naquele exato momento, ele gasta muita tinta, muito tempo falando sobre isso. E em João 13, é muito interessante, porque Jesus começa falando que ele precisava lavar o pé deles. Aí tem aquela história toda do Pedro, fala assim, você não vai lavar meu pé, não. Aí Jesus fala, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ele fala assim, então lava o corpo todo. Ele fala assim, não, a questão não é o corpo todo, é só o pé. Não é verdade? Pedro é assim, gente, se joga, né? Fala assim, se é para fazer, faz. O cara está na lama, rola, né?
Então ele está lá e faz isso, e uma das coisas que me chama a atenção no começo dessa passagem é que Jesus lava os pés dos discípulos e lava os pés do traidor. Eu compartilhei isso com a nossa liderança, com os coordenadores de ministério da igreja, e falei o seguinte, falei, gente, nós lavamos os pés de todos, não é só de quem a gente gosta, não. E Jesus falou o seguinte, ele falou que Judas ia traí-lo e depois lavou os pés dele. E aí Judas sai. E aí Jesus começa a conversar com eles. Tem umas conversas que a gente tem que ter só com os que são de dentro mesmo. Só com os que são de casa. Só o que, como a gente fala aqui na Luzeiro, né, um dos jargões da Luzeiro, são os que são da nossa cozinha. E Jesus começa a conversar com eles, e ele fala assim, estou indo embora. Já tenho falado muito sobre isso, mas chegou a hora, eu vou embora agora. E aí no final do capítulo 13, Pedro fala assim, Jesus, fala para onde você vai que eu vou, porque eu não sei para onde você vai. E Pedro fica muito preocupado com isso, porque ele fala assim, cara, eu andei com Jesus esse tempo todo, imagina você andando com Jesus, imagina você às vezes andando com uma pessoa que é muito importante para você na sua vida, né? Às vezes um discipulador, às vezes um pai, uma mãe, um avô, alguém que foi muito presente, uma fortaleza para você na sua vida, e de repente a pessoa fala assim, eu estou indo embora, ou falece, fala assim, para onde que eu vou, né? Onde que eu vou me sustentar? E aí nesse ponto que entra João 14, e o texto fala o seguinte, que o coração de vocês não se perturbe, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vamos orar. O Senhor fala conosco, essa que é a sua palavra. Ela que é vida, ela que é perfeita, ela que é alimento para as nossas almas, para o nosso espírito, para a nossa vida. Fala conosco, nós precisamos do Senhor, nós precisamos nos alimentar do pão da vida nessa manhã. Eis-nos aqui, e não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer no meio do seu povo, no meio de todos que estão aqui nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Então os caras estão preocupados, e Jesus fala assim, gente, não fiquem preocupados. A primeira pergunta que eu queria te fazer é, o que tem perturbado o seu coração hoje? Você chegou aqui preocupado com alguma coisa? O que tem tirado a sua paz? Onde que você tem olhado na sua vida e tem visto que Jesus parece distante? Parece calado? Parece que não está agindo? E aí Jesus fala, gente, que o coração de vocês não se perturbe. Gente, isso é difícil demais. Uma coisa é falar, outra coisa é viver, né? Quer que eu troque de microfone, Ismael? Jesus fala assim, calma, gente. Da mesma forma, e esse creiam em Deus, creiam também em mim, o que ele quer dizer aqui, uma outra forma de traduzir isso do grego é, da mesma forma que vocês creem em Deus, creiam em mim. Da mesma forma que vocês confiam em Deus, confiem em mim. Olhem para mim, calma, eu sou Deus, confia. E aí, a primeira coisa que eu queria trazer de presente para você nesse Natal é, pode confiar em Jesus. Pode confiar em Jesus. Ele está perto, Ele está sabendo o que está passando na sua vida, mas para confiarmos em Jesus, nós precisamos saber como nós devemos confiar em Jesus. E confiar em Jesus é crer, confiar em Jesus é ter fé. Fé é a certeza das coisas que eu espero, a convicção das coisas que eu não vejo. A fé em Deus, gente, ela não pode estar separada da fé em Jesus. É isso que Jesus está falando aqui. Não tem como você crer no Deus Criador sem crer que Jesus é Deus. E é o diálogo que ele vai trazer. Ele está nos confiando a pensar da seguinte forma, ou crer da seguinte forma. Se Jesus falou, ele vai fazer porque ele é Deus. Se Jesus mostrou, se Jesus prometeu, ele vai cumprir. E ter fé ou confiar em Deus é você colocar a sua vida, os seus pensamentos, as suas perturbações diante de Jesus e descansar nele. É colocar isso aos pés dele e confiar no poder dele, confiar na fidelidade dele, confiar na sabedoria dele, confiar no que nós chamamos de providência divina, que é Deus agindo na hora certa, do momento certo, da forma certa, confiar que ele nos ama.
Ele nos ama. Nós não precisamos de duvidar do amor de Deus, porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que Deus já provou o seu amor por nós, porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus fala com eles, eu tenho que ir embora, porque na casa do meu pai tem muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. E aí quando ele fala a casa do meu pai, ele está falando do céu, de onde ele veio, de onde ele desceu, de onde ele encarnou. E ele começa a falar que lá tem lugar para todo mundo. No céu existe espaço, no céu existe segurança, existe casa, existe um lugar de ficarmos consolados. Esse é o céu. E o que ele está falando é que esse lugar perfeito, esse lugar de segurança, lá nós não vamos ter dúvida. Lá nós não vamos passar por provações. Mas somos estrangeiros nesse mundo. Nós não estamos acostumados com doenças, nós estamos acostumados com mentira, com todas essas coisas feias, ruins e que o ser humano faz pela sua essência pecaminosa, tudo que acontece nesse mundo, porque nós somos estrangeiros nesse mundo. O nosso lar é o céu. Nós somos criados para viver com o Senhor. Ele fala, vou preparar lugar para vocês. Às vezes uma leitura rápida disso fica parecendo que não tem lugar para a gente, ou que ele precisa de arrumar o cômodo, né? Ontem foi aniversário do Joãozinho, meu filho, e aí foram alguns amiguinhos dormir lá em casa de sexta para sábado, e nós tivemos que arrumar um monte de colchão no chão do quarto dele, para fazer a festa do pijama, e arrumar mais televisão, para jogar mais videogame, né? E tudo mais. Ele fez 11 anos, você sabe o que eu estou falando. Mas o que Jesus está falando é que ele precisa sair desse lugar com eles, e começar aquela via sacra, porque preparar lugar no céu é preparar a ponte para o céu. Preparar lugar no céu é ir para a cruz, é morrer pelos nossos pecados, é pagar o preço que precisa ser pago para abrir o novo e vivo caminho para Deus, porque o caminho para Deus está fechado para a humanidade. E ele continua falando, quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Aí ele fala, eu vou, mas eu volto. Eu vou voltar. Eu vou preparar esse lugar, eu vou abrir esse caminho, e eu vou voltar e eu vou cumprir essa promessa. E quando eu voltar, está resolvido. Quando eu voltar, é céu na terra. Quando Jesus vai voltar, gente? Eu não sei. Os discípulos não sabiam. Ele fala que isso está reservado para o Pai, mas eu tenho certeza. Jesus não vai se atrasar. Eu tenho uma certeza, porque lá em Gálatas, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos ensina que a hora que Jesus nasceu, que é o que nós estamos celebrando no Natal, o momento na história em que Deus falou assim, vai filho, chegou a sua vez. Sabe aquela substituição, né? Vai lá, faz o gol. Quando Deus faz isso, a Bíblia fala, né, Paulo nos ensina que é a plenitude dos tempos. É o momento exato na história da humanidade, perfeito, para que ele pudesse expor quem ele é, para que ele pudesse manifestar o seu poder. Então ali, durante o Império Romano, com a tecnologia que tinha, com as estradas, com a forma de comunicação, com a forma de guardar essas coisas, com a forma das pessoas se locomoverem, já era um momento precioso, perfeito de Deus, para que Jesus viesse e deixasse essa marca que ele deixou eterna na história, plenitude dos tempos. E aí ele fala assim, eu vou voltar. Só que nós não sabemos quando ele vai voltar, mas nós precisamos confiar que ele vai voltar e ficar de olho nisso, porque ele mesmo fala depois que ele vai voltar inesperadamente. Ou seja, ele vai pegar muita gente de surpresa. Ele vai pegar muita gente que não vai estar vigiando, né? Você olha a parábola das 10 virgens que ele fala, são 10 pessoas, 5 estão se enchendo de Deus, buscando o Senhor, vivendo para Ele, e 5 estão dormindo na sua vida com Deus. E não dá tempo, na hora que ele volta, de buscar azeite. Não dá tempo, na hora que ele volta, de correr atrás daquilo que ficou para trás. Você tem que estar pronto, irmão. Você tem que estar com a sua botija cheia de azeite. Azeite é o Espírito do Senhor. Azeite é a vida de Deus em você. Você precisa se encher, você precisa estar pronto todo dia. Vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E muita gente que não vai estar preparada, muita gente vai se lamentar amargamente por não ter olhado para o Salvador da humanidade. Quando ele voltar, meu irmão,
vai separar o que é igreja e o que não é, vai tirar o joio do trigo do nosso meio. E se vai tirar o joio do trigo no nosso meio, imagina onde as pessoas não estão buscando ele. Então nós precisamos de olhar para esse texto e confiar que o próprio Cristo falou que vai voltar e vai estar conosco. Quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por provações, quando nós passamos por dias extremamente tristes, nós precisamos de aquecer os nossos corações na volta de Jesus. Nós precisamos de lembrar que o remédio da fé cristã para o coração aflito é que Jesus vai voltar. A esperança. É disso que o Apocalipse fala. A esperança de um Deus vivo. Porque quando ele voltar, o sofrimento vai embora, as lágrimas serão enxugadas, a solidão vai embora, a morte vai embora, a crise financeira vai embora, a doença vai embora, a dor, tudo vai embora. Por isso que a fé cristã, ela transcende o tempo presente. Por isso que a fé cristã, ela traz uma força que não vem de nós, que não vem de fora, mas vem do céu. É um presente dado por Deus. Porque Jesus fala assim, eu tenho que subir, gente, não me segura não, porque eu preciso mandar o meu Espírito. E ele vai convencer cada um de vocês do pecado, da justiça e do juízo, e vai dar a vocês poder para testemunhar, poder para viver para mim, poder para caminhar. Não se esqueça que a última palavra na sua vida vem de Jesus. Eu não sei como está a sua vida, você não sabe como está a minha. Mas a única coisa que eu sei é que a última palavra vem de Cristo. Ele que decreta o que tem que acontecer, o que vai ou não acontecer nas nossas vidas. Então ele está falando para mim e para você, continuem olhando para mim, continuem crendo em mim, olhe para mim e não para a tempestade ao seu redor. E aí você fala, amém, glória a Deus, vamos encerrar o culto? Não. Por quê? Porque o que acontece depois disso é melhor ainda para a gente. Porque quantas vezes você já ouviu isso e não conseguiu crer? Quantas vezes nós passamos por provações e não conseguimos tocar essa fé que Jesus está falando para a gente? E aí tem uma coisa que vai aquecer o meu coração, que pode aquecer o seu, eu creio que vai aquecer o seu, é a reação dos discípulos. Gente, é incrível como eles eram humanos e complicados como nós. Olha o que Tomé fala. Ele fala assim, Jesus fala, né? Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé fala, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus, eu não sei nem para onde você está indo. Como é que eu vou saber o caminho? Eu não sei se você sabe quem que é Tomé na Bíblia, mas Tomé é um discípulo incrível. Tomé, em João 11, quando Jesus é avisado que o amigo dele, o Lázaro, morreu, e que ele precisava ir lá resolver aquelas coisas, aí o pessoal fala assim, e Jesus estava sendo muito perseguido, né? Aí eles falam assim, Jesus não vai não, que nós já passamos por lá, o negócio vai pegar para o seu lado. Eles vão prender a gente, vão matar a gente, vai ficar complicado. Não vamos não, Jesus, não faço não, Jesus. Jesus falou assim, calma, não está na hora não, mas nós vamos. Aí na hora que ele fala assim, bora galera, João 11, depois você olha lá. Aí Tomé fala assim, então vamos e morreremos com ele. É lindo, acho que é João 11, 25, depois você olha na sua Bíblia. Cara, é uma das frases mais legais. Bora morrer com ele então, galera. Tipo assim, o cara não sabe o que faz, mas ele é Jesus. Vamos embora, vamos lá morrer com ele. Uma outra coisa também interessante de Tomé é que Jesus, quando ele aparece para os discípulos depois da ressurreição, isso quem foi no retiro nosso sabe muito bem desse ano, ele não estava, né? E aí depois ele aparece de novo e ele fala assim, eu preciso tocar. Aí ele fala assim, Jesus esteve aqui com a gente, é isso. Aí ele fala assim, eu só acredito se eu encostar, tá entendendo? Só se eu encostar e ver. Esse é o Tomé. Aí Tomé vira para ele e fala assim, Jesus, deixa eu falar um negócio com você. Eu não sei nem para onde você vai, meu filho. Eu nunca vi esse lugar. Ontem eu ouvi o filme do Rei Leão novo, que estreou, e é exatamente isso. Eles ficam buscando essa terra prometida, e o pessoal fica assim, isso não existe, isso é conto de fadas. Isso não existe. É Musafa, né? Mufasa ou Musafa? Mufasa. Gente, eu sempre erro o nome dos leões, desculpa. Mufasa. Aí o pessoal fala, Mufasa, isso não existe. Não, meu pai me falou, eu acredito. É isso que Jesus está falando. E aí o macaco mostra o caminho. Está entendendo? O profeta. João Batista abre o caminho. Porque ele, né? E é muito interessante. Um outro detalhe. Acho que o leão mau chama Kyrios, que era o nome que era usado para falar que o imperador romano era Deus. Kyrios.
é um nome grego. Mas voltando para a nossa história, saindo dos contos de fada da Disney, Jesus também fala assim, Jesus, eu preciso da sua direção. Eu não sei onde que é, eu não tenho a mínima ideia como que eu chego lá. E nós, muitas vezes, chegamos em situações, ou chegamos no final do ano falando assim, eu não sei nem o que fazer. Eu não sei como é que eu chego lá, não. Eu não sei como é que eu vivo pela fé dentro dessa situação que eu estou. Eu não sei como é que eu vou romper em fé dentro disso que está acontecendo. Não sei o que eu faço, não sei o que você está falando para mim, Jesus, não sei como é que eu me comporto nessa situação. E aí Jesus traz aquela resposta linda aqui, uns versículos mais conhecidos da Bíblia. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa declaração de Jesus, ela é muito importante. Essa é a 6ª vez no Evangelho de João, de 7, que ele fala, eu sou. Na verdade, é isso mesmo. Agora, por que ele fala, eu sou? Não sei se você sabe, lá atrás, quando Moisés estava fugido, refugiado do Egito com seu sogro, com Jetro, cuidando das ovelhas de Jetro, ele vai ali para o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, onde ele recebe as leis anos depois, e ele vai no Horebe, e ali Deus se apresenta para ele, e fala assim, eu te chamei, irmão. Ele fala, eu não. Aí ele fala assim, vai lá e fala para Faraó, isso. Ele fala assim, o que eu vou falar? Quem que me enviou, meu filho? Porque se eu falar que eu vim, eu estou morto, estou lascado. Aí ele fala assim, você fala que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Jesus está falando, eu sou Deus. Quando Jesus traz para ele essa frase, e em João 8,58, ele falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele falou assim, antes que Abraão nascesse, gente, Abraão nós estamos falando de 2.000 anos, tá? Antes. Antes que Abraão existisse, eu já existia. Eu já estava com o Pai, eu já era Deus. Eu vi Abraão fazendo essas coisas. Eu sou Deus. Se vocês estão em dúvida em relação ao caminho, em relação ao que eu prometi para vocês, não se esqueçam, eu sou Deus. E eu queria te lembrar desses 7 eu sous da Bíblia. Ele fala, eu sou o pão da vida. E quando ele fala isso, é que o único sustento espiritual verdadeiro que nós temos é Jesus. Se você quer se fortalecer espiritualmente, você tem que buscar em Jesus e na palavra dele e crescer nele, para que você seja fortalecido espiritualmente. Ele fala que ele é a luz do mundo, e quando ele fala que ele é a luz do mundo, ele está falando, eu vou tirar as pessoas da escuridão do pecado. Eu vou tirar as pessoas da escravidão do pecado. Eu vou trazer o céu para a terra. Eu vim para mostrar quem o Pai é. Eu sou o bom pastor. Não, primeiro eu sou a porta das ovelhas. E João 10 é incrível, porque ele fala dos que estão fora da porta, dos que estão dentro da porta, essa história toda. Mas a história, o mais interessante dessa história, uma das coisas mais interessantes, é que você só entra por segurança do pastor por meio daquela porta. E Jesus é a porta. No Apocalipse ele também é a porta. Só tem uma porta para o reino de Deus, e é Jesus. Ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Quem são as ovelhas? As ovelhas são aqueles que estão nele. Então só se você for ovelha, e todas as ovelhas têm que entrar por uma única porta. Não tem outra entrada para o reino. Quando você vê a Nova Jerusalém descendo ali em Apocalipse, que é super difícil da gente entender, você vai ver que a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas, com o nome dos apóstolos e tal, está mostrando que só aquelas pessoas que passaram e entenderam ou que creram na doutrina dos apóstolos que vão entrar ali. Jesus é a porta, porque a doutrina dos apóstolos é a explicação de quem Cristo é e de como ele vive. Jesus é a porta. Ele não é só a porta, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele cuida, ele protege até o ponto de morrer por mim e por você. Ele é a ressurreição e a vida. Aí ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. Eu não sei se você tem medo da morte, mas a morte nos abala, Toda vez que eu tenho que falar em algum velório, eu sempre falo a mesma coisa, porque é a maior realidade que temos. Nós sofremos em velórios porque nós temos a essência de Deus. Como assim? Nós sofremos em velório porque nós fomos criados pelo sopro divino, com a essência divina, eternos. E o pecado nos fez matáveis, morríveis.
Então, nós nunca vamos nos acostumar com algo que vem do pecado, que é a morte. Então, nós sempre vamos chorar a morte de qualquer pessoa, porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver eternamente. E por isso que fala que a última coisa que ele venceu foi a morte. Se você quer saber um pouco sobre isso, sobre a ressurreição, leia 1 Coríntios capítulo 15, em que Paulo no final fala assim, morte, quem é você? Quem é você, morte? Onde está o seu aguilhão? Onde está o seu ferrão? Onde está o seu poder? Jesus Cristo ressuscitou. E você não tem poder sobre mim. A última palavra na sua vida vem de Deus. A última palavra na minha vida vem de Deus. Eu vou pular que nós falamos agora para explicar melhor, mas a última que ele vai falar depois, né? Ali em João 15, nessa mesmo bate-papo, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Olha que interessante. Nós temos que entender tudo o que ele é, tudo o que ele faz por nós. E o último eu sou dele é que ele é a videira verdadeira. Se você estudar João 15, ele vai falar que você só consegue viver uma vida espiritualmente saudável se você se alimentar dele. Você só vai viver como um cristão saudável e uma vida cristã que rompe, que permanece, se você ficar conectado em Jesus, que é a videira verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Gente, muita gente passou por esse mundo apontando um caminho para Deus ou para um Deus. Jesus não fala assim, eu não vou te mostrar o caminho, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Só através de mim, só por meio do que eu faço, eu sou a ponte, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade, né? Então, não é que tipo assim, eu vou te apontar a verdade, eu vou te mostrar a verdade, não, eu sou a realidade de quem Deus é. Eu sou a realidade, verdade, gente, é a realidade aplicada, viva. Não é um ensino, é como que as coisas acontecem, como Deus criou para ser, olha para mim. Eu sou a verdade, eu sou a realidade, como nós cantamos, não sei se nós cantamos hoje, mas fala que Jesus é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser, Hebreus 1:3. Ele é a exegese de Deus, você quer conhecer Deus, você quer saber quem Deus é, qual que é o caráter de Deus, olha para Jesus. Nós jamais chegaríamos a Deus a não ser por Ele. Você quer saber a realidade da vida, a realidade dos nossos corações? Olha para Jesus. Ele não só mostra onde está a vida. Não, você vai subir aqui e tal, e vai chegar lá, né? Como aquele macaquinho, o profeta, falou. Ele não só transmite essa vida, ele é a fonte de vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida. Nós precisamos de beber de Jesus. Nós precisamos de nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, caminho, verdade e vida. Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente, a vida que satisfaz a nossa alma e o único caminho seguro para Deus. Se você quer que a sua mente esteja cheia de verdade, de realidade, olhe para Jesus, se alimente de Jesus. Se você quer que a sua alma seja satisfeita pelas necessidades, Jesus é suficiente para satisfazer as suas necessidades. E o único caminho seguro que nós podemos andar. É interessante que o teólogo R.C. Sproul, ele falou uma coisa interessante, porque muitos falam que os cristãos são muito exclusivistas, porque eles falam do único caminho. E sim, Cristo é exclusivo. Só Ele é o caminho. Só que Ele é inclusivo, porque a oferta de salvação está disponível para quem responder a ela. É uma panela com tampa aberta. Você pode colocar ou entrar dentro dela a hora que você quiser. É só você responder com fé e arrependimento o chamado de Jesus. Venham a mim. Ele é o único caminho, Ele é exclusivo, Ele é o caminho inerrante, Ele é a verdade infalível, Ele é a vida infindável, mas Ele é inclusivo porque eu estou nele e eu não mereço. E você está nele e você não merece. E você pode estar nele se você confessar a Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E aí Jesus fala, se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Gente, olha que maluco isso. Os caras andaram com Jesus, ele está falando para os discípulos, nem para a multidão, não, está ali fechado, panelinha, entendeu?
Se vocês tivessem me conhecido, eles dormiram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles foram enviados por Jesus, curaram pessoas, eles viram Jesus fazendo coisas incríveis, ressuscitando um morto, gente. Ele fala assim, se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Ele está falando assim, para de procurar a Deus em outro lugar, olha para mim, eu sou Deus. Para de procurar outros sinais, eu sou Deus. Para de buscar outras coisas. Ele fala, agora. E o interessante desse agora é porque esse agora é um agora profético. Porque ele está falando que naquela hora, na plenitude dos tempos, o Cristo encarnado estava diante deles. E ali o cumprimento da palavra profética de Deus para Abraão se cumpre nele. Para o povo de Israel se cumpre nele. Que todos aqueles profetas do Antigo Testamento foram profetizando, se cumpriram em Jesus. Olha o que Jeremias profetizou. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor. Ninguém mais vai falar, preciso conhecer Deus. Porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, declara o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. De quem que ele está falando? É de Jesus. A partir do momento que ele vai para a cruz, que ele perdoa os nossos pecados, que Deus nunca mais lembra dos nossos pecados, Jesus é a bênção prometida para as nações. Jesus é o governador de todas as nações futuras. Ele é o salvador da humanidade. Ele que veio para restaurar a humanidade quebrada. Gente, isso é lindo demais. Ele fala que até uma criança vai poder se converter, não é verdade? Quantas pessoas que nós conversamos, que falam assim, eu me converti com 4 anos. Eu me converti com 5 anos. A Belinha que estava recebendo vocês hoje, filha do Serginho que está ali, e da Soraya que também estava recebendo vocês, ela conta que ela lembra que ela aceitou Jesus numa noite em que a mãe dela veio cobri-la quando ela tinha 5 anos de idade. Esse foi o testemunho dela quando a gente batizou ela com 13, 14 anos de idade. Muito tempo, né, Sérgio? Eu já tenho 28. E ela fala assim, naquela hora, minha mãe falou para mim de Jesus, lógico que ela já ouvia de Jesus, cresceu ouvindo de Jesus, ela está ali no fundo, a santa, agora que eu vi ela, ô Belinha, dá tchau pro povo agora que eu falei de você. Isso, é ela ali. E ela tinha uns 5 anos, né, Bela? E ela fala assim, eu senti um calor diferente no meu coração quando eu fiz aquela oração com a minha mãe. E a partir daquele momento, minha vida foi diferente. 5 anos. 5 anos. Essas crianças estavam aqui na nossa frente, todas elas têm de 3 para cima. Muitas delas podem já ter uma vida com Deus. E ninguém vai precisar de falar para elas que Deus existe, porque elas têm uma realidade com Deus no secreto. Porque o meu filho de 5 anos pode fechar o olhinho dele e falar com Jesus. Jesus respondeu o coração dele. Assim como ele respondeu o coração da Bela. Ninguém mais vai precisar de falar, porque eu vou me apresentar para as pessoas. Gente, quanto tempo que Israel esperou por Jesus? Quando Deus fala para Jesus para Abraão, que dele seriam benditas todas as nações da terra, que era incontável a geração, as pessoas que seriam, né, filhos dele, filhos de Abraão. Abraão não foi suficiente para cumprir essa promessa, porque ele não é Deus. Israel não foi suficiente para cumprir essa promessa, pelo contrário, Israel era para ser luz para as nações, Israel era para ser um exemplo de povo que mostrava o que é o Deus vivo e que as pessoas se convertessem e entrassem e começassem a se prostrar diante do Deus vivo. E é por isso que Mateus, quando ele vai contar a história do nosso Salvador, ele não começa falando de uma virgem que engravidou do Espírito de Deus. Ele começa contando uma genealogia desde lá de trás. Primeiro, para mostrar para os judeus que Jesus é descendente de Davi, sim. Mas segundo, para mostrar 3 mulheres cujo ventre não era israelita, cujo ventre não era hebreu, como foi Ruth, vó de Davi, como Raabe, a prostituta, e como essas mulheres são parte da genealogia do Salvador, porque Deus não estava olhando só para Israel, como muitos pensam e condenam o Deus do Antigo Testamento. Deus estava olhando para as nações.
e aquelas mulheres se converteram, e aquelas mulheres começaram a fazer parte, e aí Mateus está falando assim, quando você olha para Jesus, você vê todos os povos chegando até Ele. Quando você olha para a genealogia de Jesus, você vê pessoas quebradas, como aquela mulher de programa, como essas pessoas que foram se convertendo ao Deus verdadeiro, e como eu e você. Mas o que eu quero falar com isso, nesse agora, sabe o que é? É que Deus trouxe Jesus na plenitude dos tempos. Deus não atrasou. Abraão não viu, e os 12 filhos também não viram. Aquele povo não viu, foi para o exílio e ficaram 2000 anos aguardando o Salvador, mas Jesus encarnou. E muitas vezes nós ficamos falando assim, onde está Deus? Meu querido, Ele vai voltar na hora certa. Meu querido, Ele vai te livrar do que Ele precisa te livrar na hora certa. Ele é Deus. Confie em mim. Confie em Deus. Deus nunca chega atrasado. Então olhe para Ele, porque mesmo quando erramos, nós encontramos nele graça para as nossas falhas. Mesmo quando nós temos dúvidas, Ele continua sendo a verdade e a vida. Aí Felipe, gente, olha que maluco essa conversa, sério mesmo. Isso é muito bom para o meu coração. Aí Felipe, em vez de falar assim, aí então vamos embora, ele fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Larguei para você, Felipe. Se fosse eu ia falar assim, velho, volta amanhã que hoje não dá mais. Eu não dou conta de uma conversa tão longa falando a mesma coisa, não. Não dá para repetir. Sabe aquela conversa que você tem no café da manhã com sua mulher? E fala assim, não vou repetir de novo. Não dá. Filho, não vou te explicar de novo. Ele fala assim, não, só me mostra Deus. Só faz isso, Jesus. Eu vi que você falou isso tudo. Mas só me mostra Deus. E quantas vezes a gente fica assim, não, Jesus, eu sei isso tudo, mas só me mostra, só pisca para mim. Só dá uma agida assim, só mexe nessa situação, só faz isso para mim. Aí Jesus responde, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus repreende Felipe. Fala assim, como que você pode falar isso? Você andou comigo, você caminhou comigo, e você ainda pede para ver Deus, olha o que eu fiz, olha o que eu falei. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Tudo que eu falo, Deus fala. Ao contrário, o Pai que permanece em mim é que realiza a sua obra. O que eu falo e o que eu faço, as minhas obras e as minhas palavras, são as obras e as palavras de Deus. Olhe para mim. Olhe para mim. Gente, a fé cristã ela é linda, porque qualquer situação que passemos, Jesus foi tentado nela e venceu. Qualquer poder que se levante contra nós, o nosso Deus é poderoso para poder agir e fazer, e a última palavra vem dele. O milagre da existência cristã é que na pessoa de Jesus nós podemos ver Deus. O maior presente que nós podemos receber. Então, quando muitas vezes nós esquecemos e começamos a buscar Deus em nós, ou força de Deus em nós, não no Deus que habita em nós, mas dentro de nós, nós vemos as nossas limitações e as nossas falhas. Quando nós começamos a buscar Deus nas coisas, nós vemos um mundo quebrado, caído, nós vemos situações complicadas. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos plenitude de vida. Nós precisamos de permanecer nele. Qual o presente que você mais quer nesse Natal, meu querido? Porque eu não sei se você sabe, mas a fé cristã não é sobre coisas novas, é sobre relembrar o Deus eterno. É sobre sempre se voltar para a palavra eterna que já está escrita e receber vida dela. E às vezes a gente fala que a gente quer paz, a gente quer esperança, a gente quer perdão, a gente quer dinheiro, a gente quer saúde, a gente quer reconciliação. Isso tudo Jesus pode nos dar também nos nossos relacionamentos, e Ele quer nos dar. Não sei como Ele vai fazer e se Ele vai fazer, isso eu não posso prometer para você. Mas a maior reconciliação que nós precisávamos, a maior paz que nós precisamos, a maior esperança que nós temos que ter no nosso coração, é o que Ele fez na cruz do Calvário. João começa o seu evangelho falando, ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ninguém jamais viu Deus.
Ele começa falando o que Jesus está falando. Filipe fala assim, me mostra Deus. Aí João fala, não precisa, Jesus é Deus. Olha para ele. Em 1 João, no prólogo que chama, né? Esse começo, 1 João não, no Evangelho de João, ele fala assim, aquele que os nossos olhos viram e as minhas mãos apalparam, aquele que esteve entre nós, caminhou entre nós, ele é o verbo que se fez carne, ele é Jesus, eu encostei nele, eu andei com ele. Hoje, ou o Natal, ou esse tempo, é um momento em que nós temos que confiar nele como Salvador, que nós temos que celebrar que mesmo que ele pareça longe, ele é Emanuel. E o que eu queria te convidar, talvez você está aqui nos visitando hoje, é a primeira vez, ou muitas vezes que você ouviu, mas você nunca entregou a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Ele é Deus, Ele é o único caminho para o Pai, Ele pode te dar a paz que excede a todo entendimento, Ele pode te dar a vida eterna, que vai romper em relação a essa morte, e você não vai passar pela segunda morte, Ele é Deus. Ou você chegou aqui hoje com um coração frio, ou vendo Jesus longe de você. E a primeira coisa que nós temos que fazer é lembrar o que Ele fez por nós. O que Ele nos entregou. Porque neste Natal, ou todo Natal, nós precisamos de lembrar que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Que Jesus veio na plenitude do tempo, que Jesus é Deus, e que Ele já pagou pelos nossos pecados, que Ele nunca se atrasa, que Ele vai fazer, que Ele se importa comigo e com você. Antes dele ir, Ele fala assim, deixa eu ir, mas eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, e eu vou voltar, e eu não chego atrasado. E o que eu queria deixar no seu coração, nessa manhã, nesse Natal, é que o melhor da vida é que Jesus está conosco. Emanuel. Emanuel significa Deus está conosco. O teólogo Martin Lloyd Jones, ele escreveu que quando olhamos para Jesus, encontramos tudo o que precisamos. Se você não encontrou ainda, olha de novo. E se você está com medo, olha de novo. Porque de todos os presentes que nós queremos receber, eu quero receber muitos presentes de Deus nesse fim de ano ainda. O melhor deles já foi dado. O melhor deles é Jesus. Eu não sei o que seria da minha vida hoje, se Jesus não tivesse me dado a vida eterna. Eu queria que você pensasse o que seria da sua vida, da sua família, se Jesus não tivesse entrado na sua vida e transformado seu coração. Se Jesus não tivesse feito o milagre, ou trazido o milagre da vida eterna para a sua casa, eu tenho certeza que aqui eu não estaria. Não sei se eu estaria casado, não sei se eu teria esses filhos lindos, não sei o que seria da minha vida se Jesus não tivesse rompido os céus, descido, vivido e morrido no meu lugar. E um dia Ele olhou para mim e falou assim, ei João, recebe a minha salvação. Eu quero perdoar os seus pecados, João. Eu quero te dar a vida eterna, João. Mas mais do que isso, João, eu quero te dar uma nova vida em que você vai ser luz para quem estiver ao seu redor. Para que você possa realmente ser essa igreja que tem o privilégio de mostrar quem Cristo é e de até os confins da terra anunciar que Ele vive, que Ele reina, que Ele é Deus e que não existe presente, riqueza maior do que a vida que Cristo nos dá. E muitas vezes eu duvido disso e eu ajoelho e falo, me perdoa, me fortalece. Então a minha oração é que você seja fortalecido nesse Natal, para que você entre em 2025 cheio de Jesus, para viver aquilo que Jesus quer que você viva. Nós aqui da Luzeiro temos um desafio. Deus nos tirou do lugar de conforto, de uma zona de conforto. Nós estamos em obras, nós vamos mudar. Temos muitos desafios pela frente, mas nós confiamos naquele que nos chamou. Porque chegar até aqui era impossível se Ele não estivesse conosco. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso na sua vida e na sua família. Vamos orar. Jesus, obrigado pela sua palavra, pela sua salvação. Já falei isso uma vez aqui em outros natais, mas não me canso de falar que o melhor da vida é que o Senhor está conosco.
O melhor presente que nós podemos receber é a sua vida. Eu oro para que o Senhor seja Rei, Kyrios, na vida de cada um que está aqui. Que o Senhor seja Senhor da vida, traz salvação, convence do pecado, da justiça e do juízo, fortalece aqueles que estão cansados e sobrecarregados, dê a eles a sua paz, dê a eles o seu amor, dê a eles a sua força, Senhor, traz descanso para as nossas almas. Oh, Jesus, ensina-nos a confiar em Ti, olhando para esses relatos de Tomé, de Filipe, de Pedro, seus discípulos. Isso fortalece as nossas almas, porque sabemos que nós somos como eles, mas que o Senhor os usou poderosamente. E o Senhor pode nos usar, e o Senhor pode nos fortalecer. E eles terminaram as suas vidas martirizados, mas felizes e completos. Então, Senhor, faz em nós o Teu querer, gera em nós o Teu caráter, a Sua vida. Eu oro pelos presentes que foram sonhados e que estão sendo sonhados aqui. Coloco as minhas petições diante do Senhor e eu quero muito que o Senhor faça. Eu quero muito que o Senhor me dê, mas acima de tudo, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos adorar o Senhor enquanto nós passamos a ceia que celebra a morte e a ressurreição.